Graça e paz a todos que estão em casa. Estou dando início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição o qual nós estamos fazendo online, Próximo domingo agora. E espero que vocês que estejam em casa aproveitem esta aula e que possamos contribuir para a sua vida espiritual, que possamos, através dessa aula, dar mais um alento para você, para sua família, que está passando por esse momento difícil, momento ao qual nós estamos ficando em casa, não podemos participar, corpo presente aqui na igreja, mas eu creio que o Espírito de Deus, ele é o mesmo, ele é que nos faz crescer, nos dá autoridade, nos dá graça e misericórdia. Por isso é que estamos aqui e gostaria que você, comigo, durante essa aula, pudesse refletir na palavra do Senhor, no que a lição vai trazer para nós, e eu creio que será bastante interessante essa aula e que nós possamos crescer no nível espiritual e no nível da nossa família. Oremos agora nesse momento para que o Senhor possa nos abençoar e nos dar a tua graça. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradeço por este momento, Pai querido, e te peço, Senhor, que tu, Pai, vai de encontro aos teus filhos que estão em casa, Senhor, que estarão assistindo, Pai, esta aula online, Senhor, que tu possa, Senhor amado, encher o coração dos teus filhos, Pai, de paz, de alegria, Pai, de união, que, Pai, aonde quer que eles estejam, Pai, assistindo, Pai, esta aula, que tu possa, Deus vivo, refrigerar, Pai querido, a vida dos teus servos. Por isso te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição para essa manhã de domingo é a lição número 12. O tema é a arte de permanecer casados. Eu fico, às vezes, pensando em relação a tudo isso, em relação a casamento, em relação à nossa vida cotidiana, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas eu também estava pensando em relação a uma escola bíblica dominical online. Primeira vez, confesso, que estou dando aula online, E é muito interessante você falar para uma sala sem ninguém, Eu sei que vocês estarão me ouvindo, através do vídeo, mas eu fico aqui com a saudade imensa dos irmãos, do Aloísio, que a gente puxa a orelha, que fala demais, de outros irmãos, do Ângelo, dos dois Marcos, do Cleilton, do Jerimar, do Isaías, do irmão Antônio e muitos irmãos. Se eu for deixar falar todos aqui, talvez eu esqueça alguns e depois o irmão vai me cobrar, poxa, não falou do pastor Elias, que assiste às aulas, do próprio Joselito e de muitos e muitos e muitos irmãos. E a escola bíblica estava tão cheinha, tão animada, e agora eu estou dando aula para algumas cadeiras aqui, mas essa aula vai chegar até a tua casa e eu creio que você vai aproveitar bastante comigo e depois a gente vai rir um pouco a respeito de tudo isso, quando se passar essa pandemia, e eu creio que vai passar em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele é vitorioso, ele é um Deus que nos dá condições de estarmos de pé, e por isso que eu creio que depois, mais tarde, a gente vai se abraçar, vai falar a respeito de tudo isso e vai pensar e expor as nossas ideias com muito riso e muito amor.
Bem, o tema da lição é a arte de permanecer casados. É a lição 12 da nossa revista. E o interessante que eu estava lendo, né, esse tema é um tema, talvez, mas é um tema complexo, é um tema que traz muitas, né, vamos dizer assim, muitos pensamentos, muitas indagações e tal, mas é um tema cotidiano, né? Quem sabe, quem é casado, quem tem sua esposa, seu esposo, seu companheiro, né? E que vive dia a dia debaixo do mesmo teto, você sabe muito como é que se deve conduzir um casamento. Talvez o pastor Elias fosse aqui a falar a respeito da minha vida particular, da minha vida diária como casado, então, mas não é esse o propósito. O propósito é chegarmos num consenso em relação, da arte de permanecer casados. Como é que se deve, manter o casamento, manter a sua família, manter a sua vida, de casado com o seu cônjuge e como é que se dá tudo isso, esse processo, esse processo que inicia lá no namoro, e através disso tudo chega-se um casamento e a partir daí começa a se conviver entre duas pessoas e se formar uma família. O texto básico está em Malaquias capítulo 2, do verso 12 ao 16, eu vou estar lendo aqui, diz assim o verso 12: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com o prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Por que, Senhor, foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança? Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso texto básico, o versículo-chave está em Malaquias 2,15. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar desse texto aqui dizer, falar um pouco em relação a tudo isso, a infidelidade conjugal, falar a respeito das adversidades que passamos dentro do casamento, dentro do convívio de duas pessoas, como família. Apesar disso tudo, a lição ela vai discorrer de uma forma, para que nós possamos falar um linguajar, vamos dizer assim, mais simples para nós e para aqueles que são casados. A introdução aqui do texto diz assim: a lição de hoje trata de alguns princípios sobre a manutenção do casamento. 1. Casamentos são realizados com a previsão de durarem a vida toda. 2. Os casamentos não duram a vida toda naturalmente, sem algum esforço e cuidado. E 3. Devemos descobrir e tomar atitudes claras e eficazes
para que o casamento seja durável, né? Então, se a gente parar um pouco para analisar apenas esses 3 primeiros tópicos, né, que a introdução aqui da revista está falando, nós já vamos pegar o tópico primeiro: casamentos são realizados com a previsão de durarem a vida toda. Nós sabemos que quando nós escolhemos a nossa companheira, né, que a gente está naquela época de paquera, aquela época que você, né, está ainda escolhendo, né, uma namorada, escolhendo uma pessoa que vai ser a sua futura esposa, você começa a olhar para aquela pessoa e, né, projetar para a sua vida, né, uma vida até o final. Vamos dizer assim, fazer um trajeto, né, da tua vida e da vida daquela pessoa que você está escolhendo para caminhar durante o teu lado até o final da sua vida, o final da vida dela, né? Até que a morte os separe. Mas nós sabemos que durante essas escolhas, né, pode ser que muitos escolham errados, muitos não busquem a presença do Senhor, muitos, né, escolheram de forma, né, vamos dizer assim, aleatória e não conseguiram, né, um êxito maior e por isso passaram por algumas, né, divergências depois de estarem casados e algumas dificuldades em seus casamentos, por ter escolhido talvez errado, de uma forma com que, né, deixou passar algo diferente e aquilo ali ficou um pouco, né, meio conturbado. Mas nós sabemos que o casamento cristão, aquele que teme ao Senhor, aquele que busca a presença do Senhor, nós sabemos que nós queremos envelhecer juntos, né? Queremos uma vida de casados e aquela nossa companheira será aquela que passará por muitos e muitos anos na nossa presença e a manutenção de um casamento, a manutenção de permanecer casados com essa pessoa é uma luta diária, né? Nós sabemos que o casamento em si, né, ele é uma luta. É uma luta por quê? Porque o mundo tenta nos oprimir, o mundo tenta nos levar para várias direções, e se a gente não tiver com o propósito firmado em Cristo, com o propósito firmado no Espírito de Deus, o nosso casamento ele tende a se esfriar, tende a ficar monótono e tende até mesmo a acabar, né? E isso não é o que Deus quer, não é isso que Deus, né, planejou para os seus filhos, para aqueles que o buscam e para aqueles que têm um compromisso, né, com o reino celestial. Então, nós sabemos que o casamento ele tem que durar para a vida toda. O 2 aqui, ele fala assim: os casamentos não duram a vida toda, naturalmente, sem algum esforço e cuidado, né? Vamos parar para analisar uma coisa. Você tem a sua casa, você mora, né, numa casa em si, construída com tijolos, né, com o embolso, com a tinta, seus móveis, tudo que você tem dentro de um lar, né? Aí você, de uma hora para outra, eu estou fazendo apenas uma comparação, mas de uma hora para outra você, né, começa a se descuidar da sua casa, do seu lar. Você já não quer mais pintar as paredes da sua casa, você já não quer mais limpar os cantos da parede, o canto do teto, você já não quer trocar alguma mobília ou consertar algo, né, que ficou um pouco estragado com o tempo, você já não quer mais limpar o chão, consertar o azulejo, né, alguma coisa que está fora do local, então você já não quer mais fazer essa manutenção. E quando você passa algum tempo, né, e talvez, vamos dizer assim, algum ano, né, ou alguns anos, você vai ver que a tua casa ela está totalmente, né, desfigurada, né, está transformada para o pior, no caso.
né? Ela se transformou de uma casa bonita a uma casa com as paredes sujas, né, com teias de aranha, com sujeira pelo chão, né, com coisas quebradas, caídas. Então você vai ver que mudou a aparência. Aquilo que era tão bonito, aquilo que era tão, né, gostoso de se ver e de estar, você já não quer mais ficar perto e não quer mais participar daquele local. O nosso casamento, ele também precisa de adornos, né? Ele precisa de ser cuidado, ele precisa de ser, né, revestido a cada dia, ele precisa de ter, né, a cada instante você está reconhecendo dentro, né, do teu casamento, dentro da tua união conjugal, você tem que começar a reconhecer aquilo que está fora de lugar, aquilo que está um pouquinho, né, manchado, e você tem que começar a cuidar com carinho, com amor em relação a tudo isso, porque você tem que fazer uma manutenção diária do seu casamento. E às vezes as pessoas não enxergam isso, o cônjuge não enxerga ou passa despercebido e ele deixa com que as coisas começam a penetrar no seu casamento, no seu lar, e isso vai desvirtuando a vida do casal e a vida, né, daquela união em si. E acontecem, os problemas começam a acontecer por isso. Portanto, nós temos que estar sempre alertas, tanto o homem quanto a mulher, eles têm que estar alertas para, né, olhar e começar a discernir, começar a enxergar, né, aquilo que está entrando, né, no seu relacionamento, aquilo que está ficando fora, né, vamos dizer assim, dos preceitos do Senhor, e aquilo que está ficando fora da palavra de Deus, né? Sabemos que não é fácil, casamento não é fácil, mas para que ele dure, para que ele permaneça, é necessário que o homem e a mulher, eles estejam caminhando juntos e estejam com o mesmo propósito de levar a sua união conjugal à presença do Pai Eterno. E nós vemos que muitos casamentos que dão certo são casamentos que há essa união, são casamentos que há essa concordância entre o marido e a mulher. Isso traz bênção para a família, traz bênção para os filhos e traz bênção para aqueles que estão ao nosso redor, porque conseguem enxergar que naquele casal há respeito, há amor, há paz e há união de Deus e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisa sim de algum esforço. Nada é fácil. Se você pensa que você vai casar hoje, ou que você casou hoje, e que seu casamento vai ser, né, vamos dizer assim, só flores durante anos e anos, não, né? Vai haver divergência sim, mas essa divergência vai haver e você vai saber contornar essas divergências quando você começar a enxergar através do Espírito Santo do Senhor, né? E através daquilo que Deus te deu de mais importante, que é a união entre você e sua esposa. E quando você enxergar isso, e esse amor, né, que constrange a nossa vida, ele vai conseguir, né, fazer com que esse entrelaçamento conjugal seja firme, próspero e baseado no amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 3 aqui diz assim, ó, devemos descobrir e tomar atitudes claras e eficazes para que o casamento seja durável. É isso que eu estou falando, né? Devemos descobrir, você tem que estar esperto. Meu irmão, minha irmã, tem que estar esperto, irmão, tem que estar de olho, olhando, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que olhar, né, vigiar e orar, né? Muitos querem só orar, muitos querem só vigiar, mas esquecem de olhar, porque você olhando, né, uma sentinela, né, quando ela está lá na guarita,
a primeira coisa que ela tem que ficar é de olhos abertos. Por quê? Porque ela tem que enxergar o perímetro, né, que está, vamos dizer assim, destinado a ele. Até onde a sua visão alcança, ele tem que estar esperto para poder enxergar. Então esse olhar é importante, porque você, através desse olhar, você vai descobrir, através desse olhar, você vai enxergar e conseguir, né, através disso, detectar, né? Olha, está fora do lugar, isso aqui era dessa forma, agora não está sendo dessa forma, e fazer com que isso, tudo que esteja fora do lugar, volte, né, ao normal, volte a fazer parte, né, de tudo que estava como antigamente. E às vezes a gente não toma, né, essa atitude, e isso vai saindo do controle. Quando você olha, né, você já não está tendo mais, vamos dizer assim, aquela preocupação de manter mais o seu casamento focado e debaixo das potentes mãos do Senhor. E aí fica difícil você, depois que, vamos dizer assim, a porta é arrombada, né? Depois que o ladrão já entrou, depois que tudo já aconteceu, você tem que consertar tudo isso e contornar, né, para a situação de antigamente. E é muito mais difícil. Então nós temos que manter a nossa visão, temos que manter, né, a nossa vigilância e a nossa oração, que são três aspectos principais também para a vida de um casal. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vai continuando na lição, né? Aí ele diz assim, o comentarista: o estudo da lição não tem a intenção de acusar ou trazer um peso ainda maior, né, aos que experimentaram o divórcio, né? O fato é que o fato é que mesmo as pessoas que passaram por divórcio entenderam que o casamento é feito para durar a vida, toda a vida, né? Também não teremos segredos garantidos e fáceis para as pessoas permanecerem casadas, mas alguns princípios que tenham fundamento na palavra de Deus e que poderão ajudar na construção de casamentos mais saudáveis e mais duráveis, né? Então o comentarista está dizendo assim: muitos passaram pelo divórcio, e talvez naquela época, no início, né, talvez não atentaram para o que deveria ser atentado, e acabou, né, se separando e tal. Mas não é esse assunto que nós estamos para tratar aqui. Nós viemos tratar, né, do casamento durável, né? O que fazer para que teu casamento perdure, para que teu casamento seja solidificado, para que teu casamento dure na presença do Senhor. É isso que nós temos que focar nesta manhã. Número 1 aí, o tópico: casamentos duráveis demonstram presença equilibrada de amor e compromisso, né? Então, presença equilibrada de amor e compromisso. Quando nós falamos de equilíbrio, né, eu até coloquei aqui no quadro, mas, né, devido à luz ser muito forte aqui na sala, a câmera ela não consegue mostrar ali umas balancinhas que eu fiz. E se eu pegar a câmera aqui, ela vai tremer, vai ficar meio assim, meio confuso. Então eu prefiro deixar assim. Mas aqui no quadro, né, eu coloquei aqui no quadro um casal e 3 balanças aqui, né? Mais em cima eu coloquei uma balança com o homem lá embaixo, né? E a mulher lá em cima da balança, ou seja, aquela balança dessa forma, né? A mulher está aqui em cima, o homem está aqui embaixo. Por quê? Porque está havendo o quê? Um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio. Então, dentro do casamento, quando começa esse desequilíbrio, dentro dos relacionamentos, né? Você vai ver que quando o homem ele está aqui embaixo é porque ele está mais pesado.
né? Então ele eleva a sua esposa, ou seja, a sua companheira cá para cima. Então tudo que ele olha, tudo que ele fala, só ele que é o certo, só ele que manda, só ele que tem que dizer, só ele que, né? Ele é o cara, ele é o cara. E a mulher, coitada, está lá em cima, está lá em cima, apesar de estar cá em cima, ela tem menos peso, porque nós sabemos que dentro de uma balança o peso tende a ficar embaixo. Então, se você está aqui em cima, você está sem voz, você não está contribuindo muito para que esse casamento, né, seja algo diferente. E esse equilíbrio é importante dentro de um casamento, né? O equilíbrio entre o cônjuge é muito importante. Por quê? Porque se você começar a pesar o lado de cá, né, a esposa agora está cá embaixo, autoritária, né, dentro de casa, não consegue ouvir o companheiro, não consegue, né, ceder, né, não consegue fazer nada, né, com que venha ter uma harmonia entre o casal, né, e a balança tende a ficar pesada. Isso traz o quê? Traz um distanciamento, o desequilíbrio entre essa união. Então nós vamos ver que quando eu coloquei aqui essas 3 balancinhas, né, a terceira balança eu coloquei ela no nível, né? Ela está no nível, ela está equilibrada, o peso está igual, porque são companheiros de vida, né? Tem que estar ao lado, uma ajudadora para que esteja ao lado do homem, para que caminhem juntos. E o casamento, ele tem essa característica de caminhar juntos, né? Talvez eu poderia até parar minha aula por aqui, que vocês já entenderam o que é o casamento. Mas eu quero dizer que o equilíbrio dentro do casamento, esse equilíbrio gera o quê? Gera amor, gera compreensão, gera satisfação dentro da casa, gera paz dentro da casa. Então, quando há um equilíbrio de pensamento, a concordância entre o casal, há uma junção de ideias. Esse equilíbrio faz com que a sua vida, a vida desse casal cresça junto. Não é possível que você deseja com que a tua esposa, né, fique lá embaixo ou fique lá em cima, né, vice-versa. Não é possível que você não olhe para o seu cônjuge, né, e o trate com excelência. E às vezes, se nós pararmos para analisarmos, né, esses fatos todinhos, nós vamos ver que as divergências, né, que ocorrem dentro do lar, e às vezes são por causa de palavras, por causa de gestos, por causa de você não querer ceder um pouquinho mais, né, ou você querer ser sempre o certo em todas, né, tudo aquilo que você coloca, você quer ser o certo, né? Você não pode ouvir um não, porque esse não vai te ferir, né? Às vezes é melhor ouvir um não do que um sim errado. E às vezes esse não vai fazer com que haja um conserto, haja, né, vamos dizer assim, um equilíbrio maior na nossa vida de casado. Então, a presença equilibrada de amor e compromisso, irmão, é que vai demonstrar que o nosso casamento está bom ou esteja ruim, né? Quando nós temos essa presença equilibrada de amor na nossa vida, para com a nossa esposa, para com o teu esposo, né, ou dentro da nossa família, você vai ver que, né, esse equilíbrio faz toda a diferença dentro de uma casa. Quando o pai e a mãe não são equilibrados, né, os filhos também são equilibrados. Os filhos também, né, vão buscar de você algo para que você venha trazer para eles, ou que eles irão aprender contigo que vale a pena casar.
que vale a pena, né, ter um esposo e uma esposa, porque o casamento é bom. Tu imagina uma vida desequilibrada, né? Uma casa desequilibrada, os filhos não vão querer saber de casamento. Por quê? Porque viu uma família desequilibrada a vida toda. Então pare para pensar, você que é marido, você que é mulher, pare para analisar um pouco em relação a isso, em relação ao seu casamento, né? E equilibre a sua vida, equilibre o seu amor juntamente com o seu esposo, com sua esposa, né? Para que o teu casamento possa trazer bênção para a tua família, bênção para os teus filhos e bênção para o teu lar, né? Aí o escritor da revista, ele continua andando aqui, ele fala assim: aqueles que são casados há muitos anos geralmente testemunham que só o amor não sustenta uma relação, né? Correto, correto, né? Só o amor não sustenta uma relação, mas o amor é fundamental para sustentar uma relação, né? A pessoa, né, fala assim: mas como é que você vai maltratar se você não amar? Parece que há até uma divergência de opinião, né? Só o amor, né, não faz com que um casamento seja duradouro, né? Mas eu vou te falar, se não houver o amor pela sua esposa, o amor pelo seu esposo, o amor pelo seu cônjuge, como é que você vai manter uma união plena, uma união de satisfação, uma união de amor, uma união, né, onde o equilíbrio é, vamos dizer assim, né, sustentado, onde o equilíbrio é fundamental? Como é que você vai manter isso se você não tiver amor? Se não amar a tua esposa e não amar o seu esposo? Então, né, é algo para nós pensarmos e pararmos para analisarmos em relação a tudo isso, porque o amor, ele é principal, né? Se não fosse o amor de Deus pelo mundo, ele não teria enviado Jesus. O amor é incondicional. Se pararmos para analisar o amor é incondicional. Às vezes a tua esposa está um pouquinho triste, está passando mal, né? E se você não amá-la nesse momento, né? Ou você quer amar a sua esposa só nos momentos bons, né? Nos momentos, né, alegres, nos momentos de prazer, nos momentos, né, que você está apenas lá no seu quarto com ela, né? Naquele momento gostoso, né? Ali você quer amar, você quer demonstrar o seu amor, mas quando ela está um pouco doentinha, um pouco, né, cabisbaixa, um pouco triste, né, vulnerável, vamos dizer assim, como é que você vai deixar de amá-la por isso? Não, você tem que amá-la, né, durante todo esse tempo, e esse amor fará com que a tua união cresça e seja solidificada. Porque quando Deus olhou para esse mundo aqui, nada prestava, mas mesmo assim, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado Jesus para que morresse por mim, por minha família e por tua família também. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Aí mais embaixo aqui, a maneira bíblica de descrever compromisso no casamento está na célebre frase proferida em Gênesis 2, 24, 25, e pelo próprio Senhor Jesus: por isso deixará o homem a seu pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, né? Isso também está em Marcos 10, 7, 8, essas palavras. E nós sabemos que, né, quando Deus, né, fez com que o homem saísse de sua casa, né, saísse do seu lar, e através dessa união com a tua esposa, com o seu marido, você se tornasse uma só carne, foi para que essa uma só carne se entrelaçassem, né, se tornasse apenas algo sólido,
né, completo e único, né? Então, quando Deus olha para o nosso casamento, Ele olha para como né, vamos dizer assim, se fosse duas massas diferentes, e essa massa, né, quem fez Casados para Sempre sabe, quando a gente mistura aquela massa e se torna uma massa homogênea, né, ela se torna uma massa apenas, talvez mude um pouco a cor, né, porque se for, né, de cores diferentes, quando se mistura uma cor, talvez mude um pouco a cor, né, mas ela vai se tornar uma só massa, uma só, né, vamos dizer, substância, né, um só propósito, que foi tornar algo único, algo único. E foi isso, para isso que Deus fez o casamento, foi para isso que Deus uniu o homem e a mulher, para que se tornasse um, e através dessa unidade, né, eles se transformassem em uma família. E a família é o principal plano de Deus para o mundo, né? Para que esse mundo subsista, é preciso que haja família, e família é importante, né, no reino espiritual. Então nós vamos olhar aqui e dizer que é correto falar que o amor tem que ser equilibrado, o amor tem que ser, né, vamos dizer assim, prolongado, né, debaixo, né, ou sob o equilíbrio, né, que esse equilíbrio esteja dentro do teu casamento, que esse equilíbrio esteja, né, levando a sua vida de casado, né, a um horizonte perfeito, né, e apontando sempre para o alto, para o céu, né, apontando sempre para Deus, que os nossos casamentos estejam sempre apontando para o Senhor, né, esperando de Deus as bênçãos celestiais. Então, que nós possamos, né, durante a nossa vida, né, buscar esse equilíbrio dentro do nosso amor. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2, casamentos duráveis pedem manutenção sistemática, né? É aquilo que eu estava falando no início. A manutenção sistemática, amados, é você reconhecer, né, o que eu tenho feito de errado. Não é apontar para a tua esposa, não. É mais fácil você apontar para o seu cônjuge e dizer: você está errada, você fez algo errado, você está agindo errado, não sei o que, tal. Mas né? E quando você aponta para você, né? Busca na sua vida o que é que você tem feito de errado, o que é que necessita de ser consertado na tua vida, né, para que o teu cônjuge enxergue na sua vida que você fez algo diferente e que você consertou esse algo diferente que trazia divergências entre o casamento. Então, se nós pararmos para analisar, né, a nossa união, é necessário que nós, né, olhemos para nós primeiro. Tanto você que é esposa, como a minha vida de marido, eu tenho que parar e analisar, né, o que eu tenho que ceder mais, como enxergar a minha esposa, né, como fazer para que ela se sinta mais feliz, alegre, né, diante do nosso casamento, né, o que eu preciso fazer para que minha esposa se sinta amada. E às vezes a gente só pensa ali de comprar um buquê de flores, de dar uma caixa de bombom, de fazer, né, uma viagem e tal, e dentro de casa. Como é que nós vivemos dentro do nosso lar, o nosso dia a dia, né? Como é que nós chegamos dos nossos afazeres, do nosso dia a dia cotidiano, né? De que forma tratamos a nossa esposa, ou de que forma você trata o seu marido. Isso tem repercussão geral dentro do seu lar.
E para que você, né, faça essa manutenção sistemática, é manutenção todos os dias. Lembra que eu falei da casa? Se você deixar de varrer a tua casa hoje, amanhã vai ter muito mais sujeira do que hoje. Então a manutenção é diária. Precisamos fazer a manutenção do nosso casamento como uma manutenção diária, manutenção preventiva. Enxergar o que está fora do contexto, o que está fora, né, do nosso dia a dia, e fazer com que isso seja, né, retirado, ou seja, lançado fora. E quando isso acontece, amados, o nosso casamento fica firme, o nosso casamento fica mais puro e mais, né, leve na presença do Senhor. Por quê? Porque nós estamos fazendo o nosso dia a dia, né? Cada dia é importante para que o nosso casamento seja um casamento perfeito na presença do Senhor. Então, precisamos fazer essa manutenção sistemática, é claro que precisamos, né? Disposição e capacidade de lidar com conflitos. Temos que ter essa disposição, não é virar as costas e bater o pé, não. Né? A disposição, amados, é você encarar de frente o conflito. Não é você encarar de frente o conflito fazendo mais conflitos, não. É você reconhecer o porquê aconteceu tal conflito. O porquê esse conflito veio à tona. De que forma se deu esse conflito. Né? E reconhecer isso. E você reconhecendo, você já vai desarmar o inimigo. Porque às vezes o inimigo, ele lança, né, as suas setas, lança o seu veneno dentro do casamento, dentro de uma união, e se você não tiver parado, né, se você não tiver lá na torre de vigilância, olhando para ver se o inimigo está próximo ao teu derredor, você vai deixar com que ele chegue próximo e lance o veneno e a seta. Então, como lidar com esse conflito desde que ele já esteja dentro? Você lida com conflito, amados, debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de comunhão e, além de tudo, reconhecendo, né, que o conflito já aconteceu. E como lidar com isso e como fazer com que esse conflito não cresça, não vire uma bola de neve. Então eu creio que quando você reconhece isso e quando você trata esse conflito diante, né, dos pés do Senhor, com amor, com carinho, né, de forma que você possa ceder, ou a sua esposa ceder um pouco em relação a tudo isso, e chegar a um consenso e um equilíbrio dentro dos pensamentos e dentro da razão humana, né, da razão, né, que Deus te deu. Você vai conseguir minimizar os conflitos e aplacar toda a ação do inimigo no seu casamento. Então, lidar com conflitos é lidar, né, vamos dizer assim, no campo minado. Mas eu creio que, diante de Deus, se você colocar o Senhor na presença do seu casamento e diante de cada conflito que surgir, você vai vencer cada um deles, porque Deus é contigo e Ele jamais abandonará a ti e jamais abandonará o teu casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Habilidades de lidar com mudanças necessárias, está lá no 2, né? Mudanças necessárias e inevitáveis. Mudanças na nossa vida diária de casados, há mudanças.
né? Quando você está namorando, a menina está toda bonitinha, né? Aquele negócio todo, o marido, né? É aquele tanquinho, né? Vamos dizer assim, peitoral, né? Peitoral bonito, forte, né? Mas com o passar do tempo as coisas mudam, não só no aspecto físico do homem, da mulher, né? Ou na própria relação conjugal, vai ter mudanças sim, né? E essas mudanças, desde que elas sejam, né, enxergadas por ambos, né? Quando elas começarem a acontecer, você vai estar preparado para essas mudanças. Então, né, como lidar com isso? Como ter habilidade para mudar com isso? Essas diferenças que irão acontecer dentro do casamento. Como você fazer para que você vença tudo isso? Ou você pensa, né, que o primeiro ano de casamento é sempre um ano meio difícil, porque você sai de uma casa, né? A mulher sai de uma casa, o rapaz sai da outra casa, e quando eles começam a andar debaixo do mesmo teto, eles vão ver que cada um tem uma mania diferente, né? E essas manias vão ter que se entrelaçarem. Né? Então esse primeiro ano é difícil, o segundo ano também é um pouco difícil e tal, mas as coisas vão o quê? Elas vão se ajustando aos poucos, né? Elas vão se ajustando a ponto, né, daqui a pouco de estar aqui uma união perfeita. E essa união perfeita vem através de mudanças, é claro. E essas mudanças que acontecem no início do casamento, né, elas acontecem o quê? Para melhor. Mas e durante muito tempo, né, nós que já somos casados há muitos anos, e durante esse tempo, as mudanças que virão, né, as mudanças necessárias e inevitáveis que acontecem no dia a dia do casal, né, o cansaço, a aparência física já não é a mesma, né? Tudo já mudou, né? Então dentro do biológico, já mudou. O camarada era com aquela cabeleira, hoje é careca, né? Era magrinho, tá gordinho, barrigudinho, a esposa também, né? Já não tem mais aquela aparência de 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas uma coisa temos que manter, né? Apesar de todas as mudanças necessárias e inevitáveis dentro do casamento acontecerem, uma coisa não pode mudar, que é o amor. O amor, amados, quando ele floresce dentro de um casamento, ele tem que ser cultivado. Esse amor, ele é cultivado, né? Lá de cima, o amor de Deus vem, derrama na nossa vida o amor de Deus, e esse amor também faz com que o nosso amor por nossa esposa, né? Por seu marido, né? Esse amor cresça e esse amor perdure. Mas você tem que cultivar esse amor. E é que as mudanças aconteçam, mas que você possam, né, que nós possamos, né, através dessas mudanças, nunca perder a essência do amor. Né? Falar para a tua esposa que a ama, chamá-la de amor, né? Você chamar seu marido de amor, né? Demonstrar o seu amor por ele, por ela, através de ações, de palavras, de gestos, de carinho, né? Demonstrar esse amor por ele, por pequenas coisas. Não precisa, né, grandes coisas para demonstrar um amor, mas um sorriso, um beijo, um carinho, um afago, um cafuné também é demonstração de amor, né? Mesmo que as
mudanças necessárias e inevitáveis ocorram, o amor deva permanecer firme e sólido na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos muito, né? Vou ler um pouco aqui, né? Diz aqui nesse 2, além das questões que podem ser vistas como diferenças, o casamento inclui, né, às vezes, enganos, erros e pecados por parte dos membros da família. O fato é que somos pecadores. É claro que somos pecadores. Ninguém está dizendo aqui que nós não somos pecadores, né? Porque se falarmos que não temos pecados, somos mentirosos, né? Mas devemos reconhecer, sim, o nosso pecado e que isso não permaneça. E através dos nossos erros, nós devemos, né, reconhecer que devemos largar os nossos erros, lançar fora todos os nossos erros, todos os nossos pecados e nos arrependermos e continuarmos, né, o nosso caminhar, a nossa vida conjugal firme na presença do Senhor, né? Erros vão acontecer, erros acontecem, mas é preciso que haja o reconhecimento, e quando reconhecemos isso e deixamos para trás, né, o Senhor vem com suas mãos e nos abraça e nos lava e nos purifica de todos os pecados e nos coloca novamente na posição que devemos sempre estar e nunca sairmos. Mas o amor, ele é necessário para que tudo isso aconteça, né? Quando você ama a tua esposa, você perdoa. Quando você ama o teu esposo, você perdoa. E o perdão é a essência de tudo que é de mais, né, vamos dizer assim, importante para o cristão, porque é através do perdão que você alcança misericórdia. Se não fosse o perdão de Deus, se não fosse o perdão de Cristo Jesus, né, nossa vida seria uma vida, né, já, vamos dizer assim, né, acabada, uma vida, vamos dizer assim, de completamente, ou uma vida completa de descaso, uma vida completa de perdição. Mas o perdão de Cristo foi essencial, né, para que o amor dele permanecesse em nós. E esse amor tem que permanecer dentro do nosso casamento, e o perdão tem que permanecer dentro da união do cônjuge, dos cônjuges. Louvado seja o nome do Senhor, né? O perdão, ele é muito importante para isso. Lá mais embaixo um pouquinho, né? Atitude de perdão, segundo a Bíblia, né, é antecedida por uma cuidadosa advertência contra os pecados relacionados que nos dividem e fazem nascer, né, conflito. Né? Aquilo que eu estava falando, os conflitos, se você deixar ele crescer, se você deixar ele, né, tomar posse da sua vida conjugal, vai ficar difícil. Mas quando você resolve os seus conflitos, né, quando você vai dormir do lado da sua esposa, você não vai dormir, né, de mal, você não vai dormir sem falar com ela, você não vai dormir, né, sem resolver os seus conflitos. Não, quando você deitar na sua cama com sua esposa, com seu esposo, né, que haja aquele entrelaçamento de pernas, né, tão gostoso, né, e você ficar agarradinho com ela e agarradinho com ele, né. É isso que é importante dentro do casamento, que os conflitos sejam, né, colocados, sejam resolvidos antes do anoitecer, antes que o dia se passe, para que o inimigo não vença, para que o inimigo não saia vitorioso no seu casamento, para que ele seja lançado fora e seja lançado aonde ele deva sempre ficar, longe do teu casamento.
Casamentos duráveis recebem investimentos constantes, é aquilo que a gente está também falando, investimentos constantes da natureza física, da natureza emocional, da natureza espiritual, né? Tudo isso você tem que fazer essa manutenção, né? Da natureza física, por que não se cuidar? Você tem que se cuidar, né? A mulher tem que se cuidar, o homem tem que se cuidar, tem que fazer exercícios físicos, né? Tem que manter o equilíbrio físico, emocional, né? A sua aparência física, né? A sua aparência tem que ser para o seu marido, né? Tem que ser para a sua esposa. Você tem que manter isso. Por quê? Porque a sua vida também necessita disso. O seu fator biológico necessita disso, né? Portanto, cuide dessa natureza física que você tem, que Deus te deu, que é o seu corpo. E quando o seu corpo está bem, quando sua vida física está bem, você vai ter uma vida física também, né? Na sua relação matrimonial com a tua esposa, com o seu esposo. Portanto, isso também faz parte do teu dia a dia. Na natureza emocional, cuide da tua natureza emocional, né? Procure, né? Cuidar das suas emoções, né? Do seu dia a dia. Como é que você tem passado o seu dia a dia, né? Procure ser uma pessoa alegre, uma pessoa para cima, né? Coloque o teu esposo para cima com palavras, né, que o levante. Você coloque sua esposa para cima, né? Fale para ela, né, palavras, mesmo que você brinque algumas vezes com a sua esposa, com o seu esposo, né? Mas depois você contorna, faz dessa brincadeira algo de risada, mas sempre fala ao contrário. Não, você é o meu amor, minha vida, né? Você está comigo, estamos juntos nessa vida, né? Eu te amo, né? Coloque isso para ela, fale do seu amor, da sua condição emocional para ela ou para ele, né? Fale isso, mostre para ela que você o ama, independente de tudo, né? A sua condição espiritual é necessária, você que é cristão, que é cristã, é necessário que você busque o seu espiritual junto com a sua esposa, que vocês tenham a mesma visão, né? A visão de Deus, a visão do reino, a visão do Espírito, a visão de que necessitam, né, do Espírito Santo nas suas vidas, no seu casamento. É necessário que nós, né, reconhecemos isso, que o Espírito Santo precisa habitar na nossa casa, no nosso casamento, dia após dia, e que nunca saia da nossa vida. Aleluias! Então é necessária a manutenção dessa natureza espiritual, né? Que vivamos felizes, né? Diante desse fato, diante disso. Louvado seja o nome do Senhor. E isso vai fazer com que o nosso casamento alcance uma dimensão espiritual tremenda. Porque quando nós estamos bem espiritual, nós estamos bem em todas as áreas. Isso é muito importante para nós, né? Eclesiastes 4, de 9 a 12, diz assim, está escrito aí na revista, eu vou ler. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se cair um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquietará? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 31, né? Apresenta uma mulher chamada de virtuosa e diz que a vida em família é muito agradável, entre outras razões, porque o marido confia na mulher, né? Verso 11, e ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa vida, né, possa ser dessa forma. Você olhar para a tua esposa
Você olhar para o seu esposo e falar: ele me faz bem, ela me faz bem todos os dias da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Né? Aí que mais à frente um pouquinho, né? Está dizendo assim, vale a pena observar alguns conselhos apresentados pelo Dr. Ed Wright no livro O Amor que Não Se Apaga, né? No caso aqui é um livro, se você quiser comprar esse livro depois, é contigo mesmo, mas é um livro que talvez traga algo para a nossa vida, mas eu digo que a Bíblia é o manual para o casamento, né? Não é homem nenhum, não é o pastor Elias, não é o pastor Paulo, não é pastor nenhum da igreja que vai fazer com que o teu casamento fique solidificado. Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder de fazer com que o teu casamento, a tua casa, seja um lar solidificado na presença do Senhor. E quando um casamento está na presença do Senhor, amados, ele desabrocha, ele cresce, ele, o amor, vai envolver o casal. E a Bíblia é esse manual que precisamos aprender. Mas mesmo assim, traz aqui muitas vamos dizer assim, palavras boas aqui, ó. Nada é tão essencial quanto a saúde do casamento, o desenvolvimento da união entre o cônjuge, entre cada um de nós, concentrar-se no conhecimento mútuo, em construir um relacionamento íntimo, agrada ao Senhor. Então não são aspectos aqui que o livro vai trazer para você, alguns tópicos que o escritor colocou aqui, mas o importante disso tudo, amados, já tem 1 hora de aula, e o importante disso tudo é saber o seguinte: você, homem, você, mulher, vocês que são casados, são responsáveis pela manutenção do seu casamento. Então, se vocês dois, se unirem como devam estar unidos sempre, resolvendo todas as divergências que puderem acontecer, e fazer a manutenção do seu casamento através do amor, da compreensão, da paz de Deus, da união, do equilíbrio, vocês serão vencedores. Então, para que você possa, nesta manhã, fazer com que o teu casamento ele dure, permaneça, para que ele permaneça, e para que vocês possam permanecer unidos juntos, é necessário que haja, essa união, esse amor entre vocês. Não deixem o amor se afastar, porque quando o amor, ele está junto, ele está presente, ele está entrelaçado, jamais conseguirão abrir. Porque essa força do amor fará com que, a sua família seja uma família mais do que vencedora em Cristo Jesus. Portanto, sejam abençoados, sejam edificados, que a graça do Senhor esteja sobre o seu casamento, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar para sempre e até que a morte nos separe. Um abraço a todos e que a saudade que está dentro do meu coração, ela, possa
aplacar um pouquinho através desse vídeo, né, dentro do seu lar. Um beijo para todos e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.